Retornando então da nossa terceira aula, segunda parte da nossa terceira aula, estamos falando aí sobre os anjos, né? Quero passar agora uma parte que não está na apostila, o caráter dos anjos, né? Diante do que eles veem, diante da presença de Deus que eles estão, primeira coisa é que eles são santos, né? Santidade é um dos atributos dos anjos que preservaram seu principado. Lucas capítulo 9, 26, Jesus disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus chama eles de santos anjos. Então, santidade significa o quê? Separado para Deus. Eles são seres extremamente separados para Deus. São exclusivos de Deus, né? Então, eles não têm pecados, eles são separados para Deus. Segunda coisa do caráter dos anjos é que eles são fiéis e obedientes. Fiéis e obedientes. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 4, 2 Pedro 2,4 nos diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então os que pecaram já foram lançados no inferno, os demais não tiveram pecados. Então os demais são fiéis e obedientes. Os que ficaram pela fidelidade a Deus e são fiéis até hoje. Terceiro lugar, eles são bondosos, compassivos com o ser humano. Como eles são seres para servir o ser humano, eles são bondosos e compassivos ao ser humano. Daniel 10, verso 9, 10, 9 nos diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que me aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores. Por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz esteja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortastes. Essa figura feminina, não é que existe anja, tá? Essa figura feminina é a sabedoria. A sabedoria vai aparecer em diversos momentos, como uma personagem mesmo, como uma figura humana de uma mulher, né? Então a figura feminina aqui, olhei e vi, era como aquela, né? Então aí na verdade você vê, e eis que era uma como semelhança dos filhos dos homens. É a sabedoria, tá bom? Então um personagem que a gente vê aí sendo falado no Antigo Testamento. O anjo confortando Daniel. O que que isso demonstra? Que eles são bondosos, eles são compassivos, né? Agora, quando Daniel adentra
a parte da revelação, ele acessa a área espiritual. Acessando a área espiritual, o corpo dessa carne não aguenta. Ele tem dores no corpo inteiro, né? Um nível de revelação que nós não estamos acostumados, né? Se uma pessoa chegar hoje a acessar esse nível de revelação e ficar com dores, ficar com o corpo todo dolorido, vai falar que o que está em pecado, ou então vai falar que é doença, ou vai procurar doença, vai procurar médicos. Não. O corpo desta carne não tem estrutura para acessar as regiões celestes. Quando ele acessa as regiões celestes, ele se abate. Quando ele acessa as regiões celestes, dói a carne, os músculos, dói os ossos, dói todas as coisas. O anjo confortando Daniel, você vai ver aí o cuidado, o carinho, o zelo, as expressões que o anjo usa com Daniel, né? Nós nunca vamos ver um anjo tratando alguém de qualquer maneira, eles são muito educados, né? Daniel orou, e na perseverança da oração, Deus enviou o arcanjo Miguel para travar a batalha, para que Gabriel passasse para poder trazer a revelação. E ali então o arcanjo Miguel travou a guerra com o príncipe da Pérsia e aí então passou. Mesmo aquele anjo que vai se aparecer diante de Elias, né, na passagem que ele vai alimentar Elias com alimento celeste, com água, o anjo não é mal educado, ele é muito bondoso, ele não é nada brusco, ele é bem educado, né? Atos capítulo 12, Pedro estava dormindo, guardado na prisão, em nenhum momento você vai ver o anjo revoltado, bravo, brigando com ele, né? 12:8, o anjo vai dizer assim: e disse-lhe o anjo a Pedro: cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Saindo, seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achou que estava sonhando, estava tendo uma visão, um sonho, né? E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo caído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então, muito educado sempre. A igreja orando, fazendo contínua oração, Deus enviou seu anjo, libertou Pedro da prisão. Quando ele manda Pedro calçar os sapatos, a túnica dele, você nunca vê os anjos tratando com descaso, né? Sempre que eles chegam, o pessoal treme na base. Por quê? Porque é um ser aí celeste, né? Que na verdade tem aí esse nível de santidade e assusta, né? Então, sempre a primeira palavra que o anjo diz é não temas. Por quê? Porque criou temor na vida da pessoa, susto, medo. Não temas, não se assombre, né? Lembra que o anjo que fala para Maria, não temas. Para os pastores do campo, que fala com José, o qual o anjo diz sempre: não temas em receber, não temas. Maria, como esposa de José, né, noiva, o anjo vai dizer: não temas em receber Maria como tua esposa, o que nela está gerado é do Espírito Santo. E a gente vai observar aí exatamente os anjos agindo, uma missão daquilo que Deus tem a fazer. Ezequias orou e Deus enviou o anjo e o anjo matou 185 mil soldados inimigos assírios em uma noite. Está lá em 2 Reis 19, 185 mil em uma noite, né? E a gente observa aí no World Trade Center, foram 7 mil pessoas que morreram e até hoje dá notícia, né? Um pouco menos que 7 mil. Até hoje se dá notícia, imagina 185 mil, né? Olha, diante dessa pandemia, quantos já foram mortos aí no Brasil? 70 mil. Um anjo numa noite matou 185 mil. Então aí a gente pode dizer que isso sim foi um pico, né? Isso sim foi realmente uma situação avassaladora. Alguns exemplos de anjos no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18, nós não vamos ler os capítulos inteiros, porque são muito complexos, né? Mas depois, você que quiser estudar, você pode fazer um estudo maior. Esse do capítulo 18 é interessante porque o texto começa dizendo: aparecem
3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhes o Senhor, uma cristofania. Apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Ele tinha 99, ela 89, né? Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Então ele vai, ele serve, eles comem uma refeição com ele, não que tivessem fome, mas eles comem uma refeição com ele, e Abraão vai acompanhando os anjos, vai acompanhando eles até Sodoma, vai no caminho. Aqui a gente observa uma situação muito interessante. Deus é amigo de Abraão, Abraão é amigo de Deus, né? Deus anuncia a destruição a Sodoma. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Um dos anjos ficou ali com ele, e os varões se viraram. Chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos, e ali começa, né, uma negociação de 50, faltar 5, de 45, faltar 5, enfim. A gente observa que Abraão teve essa experiência gloriosa. Ele orou e os 3 anjos vêm até ele serve os 3 anjos, ele faz essa refeição aos anjos do Senhor, fica conversando com 1, e 2 anjos foram liberados para ir a Sodoma, falar ali com Ló, falar ali na situação, né? Veja que ele está com 3 anjos, né? Capítulo 18, 23. Chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á.
também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como um ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá aqueles 5 toda a cidade? Por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não destruirei se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar-lhe, e lhe disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, comigo, se eu ainda lhe falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, Senhor, não se ire, o Senhor ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor e acabou de falar a Abraão. Abraão tornou ao seu lugar. Ele está com um dos anjos, e Deus está falando através desse anjo, que é uma cristofania. Mas agora Ló recebe 2 anjos em sua casa. Eram 3, agora 2 vai para a casa de Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. Então é muito interessante a gente ver aqui os anjos na vida de Abraão, os anjos na vida de Jacó, na vida de Isaac, os anjos no Antigo Testamento, né? Capítulo 19 vai falar acerca desses anjos, depois a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E aí você observa, a ordem de Deus era não olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás. Depois no capítulo 28, mais uma vez, uma experiência com o anjo. A coluna de Betel, a visão da escada de Jacó, né? Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. É interessante a gente ver cada vez que o anjo aparece. Capítulo 32 de Gênesis também vai ter aí: Jacó envia mensageiros a Esaú, né? E Jacó passa pelo vale de Jaboque, aí ele vai lutar com o anjo do Senhor. Então são tudo passagens, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 28, capítulo 32. Abraão teve essa experiência com o anjo, e a sua descendência continua nessa experiência com anjos. E como nós falamos aí na primeira aula, nunca foi aí duvidoso essa questão das experiências que eles tiveram. Nunca ninguém questionou se viram ou não o anjo do Senhor, se estavam tendo uma alucinação ou embriagados ou não, porque sempre foi uma questão de que houve um credo acerca de que era real, né? Porque eles viram, eles contavam, narravam, e nunca ninguém colocou em dúvida, em xeque. Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2. Deus fala com Moisés do meio da sarça. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Mais uma vez, a gente vê aqui uma cristofania, né? Mais uma vez, uma cristofania. O anjo do Senhor aparecendo ali na sarça que ardia e não se consumia. Capítulo 14 de Êxodo, verso 19, 14, 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Então o anjo e a coluna foram para trás, justamente aí na passagem pelo mar, né? Na passagem pelo mar, e a gente observa aí a proteção do Senhor, como a coluna, a nuvem iluminava o caminho para eles e escurecia o caminho para o povo egípcio, para o inimigo, né? Só Deus para fazer coisas tremendas assim. Esse capítulo 14, né? Moisés orou
orou e o anjo do Senhor se colocou entre o povo de Israel e o exército egípcio, entre o povo de Israel, entre o povo hebreu e o exército egípcio. Juízes 13, Manoá orou e o anjo do Senhor veio declarar-lhe a libertação que viria pelo seu filho que iria nascer, nasce Sansão. Gênesis 16, nós vamos observar Gênesis 21, Gênesis 22, Gênesis 24, Gênesis 31, Gênesis 48, Êxodo 3, Êxodo 14, Êxodo 23, Êxodo 32, Números 22, Juízes 2, 2 Samuel 24, 2 Reis 1, 1 Crônicas 21 e Isaías 37, são tudo passagens que vão ter relatos com os anjos. Nós não vamos estudar em si a composição, porque a nossa matéria é ministério dos anjos. Então nós vamos falar sobre o ministério de cada um. A gente está fazendo um pano de fundo para poder entrar na questão do ministério. Qual é a missão, qual é a obra de cada um. E pelo contexto de todas as referências que nós vamos ler, nós podemos dizer que o ministério dos anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é encorajar, consolar, direcionar, fortalecer, instruir, livrar, guerrear, manifestar a justiça, manifestar o juízo de Deus, anunciar, guardar, louvar e adorar a Deus, servir ou trazer algo da parte de Deus para servir os que hão de herdar a vida eterna. Alguns exemplos de anjos no Novo Testamento. Lucas, capítulo 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 14, 2:8. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Olha que coisa tremenda. Um anjo anuncia e de repente aparece uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos dos céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Que visão tremenda e gloriosa, que experiência maravilhosa. Agora, você não pode confundir os pastores de Belém juntamente aí com os magos do Oriente. São duas coisas distintas, tá? Os pastores de Belém foram na estrebaria, onde Jesus estava na noite que ele nasceu, envolto em panos. Então, os pastores de Belém estavam no campo e tiveram essa experiência. Os magos do Oriente não vão na estrebaria, eles vão algum tempo depois, já na casa, não está na estrebaria, né? Tem muita gente que no presépio coloca os magos do Oriente dentro da estrebaria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os magos do Oriente eram estudiosos aí dos astros, tá? Então são duas coisas distintas. Pastores do campo pastoreava rebanho, pastoreava aí o gado, pastoreava as ovelhas, pastoreava os animais, e eles têm essa experiência na noite que Jesus nasceu. Os magos do Oriente estudavam as estrelas, constelações aí, e justamente nessa posição de estudar as estrelas, os astros, né, é que eles têm esse entendimento e vão até Herodes. Herodes fala: não, manda, volta aqui, passa aqui para me avisar que eu quero também adorá-lo. Não queria adorá-lo, mas são duas experiências distintas. Quem tem a experiência com os anjos são os pastores de Belém. Atos capítulo 5, livro de Atos capítulo 5, verso 18 a 20. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
Então você vê aqui justamente os anjos chegando a Pedro e João, que tinham sido presos, e aí eles são libertos milagrosamente, e apresentai-vos ao templo e dizei todas essas palavras ao povo. 6 vezes no livro de Atos os anjos vão ministrar às pessoas. Atos 12, 7, nós já lemos essa, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe as mãos as cadeias. Então você vê aqui milagre. Depois o anjo toca em Herodes, verso 23. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Atos 7:30. Atos 7:30. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, num sarçal. No discurso aqui, na verdade, é o discurso de Estevão, e Estevão está fazendo um panorama do Antigo Testamento, fala da experiência de Moisés na sarça que ardia e não se consumia. Ele vai falar não só essa aparição do anjo do Antigo Testamento, como ele vai falar no verso 35. A este Moisés, a qual havia negado, dizendo, quem te constitui príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Mesmo anjo que apareceu no sarçal, o Senhor também entrega a lei para este Moisés. Verso 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Então você vê que era comum para eles essa questão da aparição do anjo. Filipe também, o diácono que se torna evangelista, no capítulo 8, verso 26, vai dizer, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O anjo dando instrução, dando direção. Agora, Apocalipse é o livro que mais tem aparição de anjos, mais tem a citação de anjos, e é interessante a gente observar alguma descrição que o texto de Apocalipse vai nos trazer. Apocalipse capítulo 5, verso 1 e 2. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Não que existam anjos fracos, mas alguma coisa que ele viu na característica desse anjo deu para definir como anjo forte, talvez musculoso, aparentável, mas não que os outros sejam fracos, é que esse tem uma característica específica. Apocalipse 10:1. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Então isso foge àquela nossa estereótipo de anjo com as asinhas e tudo mais. Vi um outro anjo forte que descia do céu vestido de nuvem. Olha que figura diferente, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, arco-íris, e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Ninguém desenhou um anjo assim ainda, mas é um espetáculo, é algo que o artista não consegue dimensionar isso como anjo. Apocalipse 18:21, nós vamos ver João dizendo, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então você observa aí justamente algumas narrativas feitos do ministério dos anjos. Existem situações que vamos precisar de mais ajuda, mais do que a nossa estrutura, Quando Jesus passa pela tentação, os anjos vêm servi-lo. Vamos ver como Mateus narra isso? Mateus capítulo 4, verso 11. Mateus 4, 11. Nós podemos dizer, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Serviram ao Senhor uma comida espiritual, Serviram ao Senhor uma comida celeste depois de 40 dias em jejum. Marcos capítulo 1, verso 13, 1:13, vamos ver como Marcos narra a questão aí da tentação. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Os anjos o serviam.
Jesus mesmo fala do anjo que guarda a face dos pequeninos. Existem coisas que não têm explicação, né? Como já falamos em outras matérias. Será que o mesmo anjo fica 24 horas, fica a vida toda, tem troca de turno, tem algum período na vida de cada um? Se é o mesmo, quando é então a troca de turno? O que que ele faz? Como que ele sobe? Como que ele desce? Agora, quando vem um anjo específico, é porque tem uma obra específica a fazer. Então, tudo são coisas que nós podemos ir aprendendo. Existem anjos específicos que trazem profecias específicas, né? Específico para salvar, para guardar, livrar e proteger. Mas eles não podem pregar a salvação. Isso é muito interessante, né? Eles podem até dizer, olha, vai no endereço tal, porque lá te será dito como achar o caminho da salvação. Mas eles não podem pregar a Jesus Cristo, porque eles não salvam. Então, na verdade, a mensagem tem que ser pregada por alguém humano. Ele pode indicar aonde está sendo pregado, mas ele não pode pregar, ele não pode fazer o apelo, porque eles não são salvos pelo sacrifício salvífico de Jesus. Eles já foram julgados no passado. Então, na verdade, eles não podem fazer esse papel. Assim também como o anjo da parte de Deus, hoje não existe cristofania. Hoje, se Jesus aparece, é Cristo mesmo, não precisa ser um mistério oculto. Mas nenhum anjo da parte de Deus recebe adoração, recebe glória. Tá? Isso daí é anjo caído que quer muito, mas não é direito, não deve ser dado a ele nem honra, nem glória, nem adoração. Anjo não recebe glória, não recebe adoração e não ficam para agradecimento. Já tive inúmeras narrativas de pessoas que foram visitadas por anjos de Deus e quando viraram para agradecer, cadê? Sumiu. Né? Pessoas que foram socorridas na estrada, no trânsito, no pneu furado, ou mesmo de um acidente, de alguma coisa, aparece um ser que livra, que guarda, e quando eles viram para agradecer, sumiu, desapareceu. Então, muitas vezes se materializa até fazer o livramento físico do acidente, do pneu, de alguma coisa, mas quando na verdade a pessoa vai se virar para agradecer, eles não ficam para o agradecimento. E é interessante que com Abraão, eles comeram junto com ele, conversou com Abraão. Agora nós temos que entender que anjo não come porque tem necessidade, fome como homem. Come para comunhão, para conversar, né? Mas ele vem com uma missão específica e para falar algo específico da parte de Deus. E mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, com o corpo glorificado, quando ele vem para uma refeição junto com seus discípulos, ele não comeu por estar com fome, ele comeu para compartilhar com eles algo. Com o corpo glorificado, não comeu por necessidade, come por satisfação, prazer e comunhão em estar conversando e relacionando ali, explicando alguma coisa da parte dos céus. Você pode ver o anjo também, não fisicamente, você pode ter uma visão espiritual de um anjo, você pode ver o anjo no espírito, assim como alguns podem se materializar e você ver ele fisicamente. Não são só os salvos que podem ver os anjos, ou situações em que todos veem, ímpios também veem. Existe situação que ele se torna invisível e todo mundo vê, e é algo realmente aí espantoso, assustador, mas quem vai ter a interpretação é alguém que está coligado a Deus. Tem um livro muito bom, não sei se tem em PDF para você baixar, porque é do reverendo Billy Graham, um livro maravilhoso que se chama Os Agentes Secretos de Deus, Anjos. Anjos, os agentes secretos de Deus. E Billy Graham dá uma excelente definição. Em 1975, ele escreveu esse livro, 1975, ele coloca que os anjos são seres espirituais criados que podem se tornar visíveis quando necessário por ordem de Deus. Bom, já os pais da igreja primitiva, havia um deles chamado Cabral da História, ele define da seguinte forma: os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem, mas tomam formas de pessoas humanas visíveis para se fazer manifestos. Ou seja, jamais ele vai possuir o corpo de alguém, não é possessão. Possessão é só diabólica, porque eles perderam seus corpos, ele procura um corpo, então eles são só espíritos caídos. Anjo não. Então, neles mesmos, no seu próprio corpo,
tá? Não é como demônio que, para se manifestar, opera no corpo de um outro animal ou outra pessoa, tá? O anjo não. O anjo, ele, no seu próprio corpo, por ordem de Deus, com uma missão específica, com um propósito, porque tudo que é revelacional é para o que for útil. Ele então pode fazê-lo. Nós estudamos aí sobre a importância de se estudar os anjos, vimos alguns porquês de se estudar o ministério dos anjos. Começamos a ver como que eles atuam e como que eles trabalham. Os anjos são seres espirituais, mas que têm uma identidade pessoal, uma identidade, uma característica individual, são indivíduos, né? E quando falamos em pessoas, estamos falando, na verdade, em indivíduo, não em questão de ser humano. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, a terceira pessoa da divindade, da Trindade. Mas, por falarmos a pessoa do Espírito Santo, não estamos dizendo que ele é humano, tá? Então eles têm características individuais como indivíduos. Deus conhece cada um pelo nome, chama cada um pelo nome. Eles têm características pessoais porque eles têm sentimentos. Mas nós nunca podemos relacionar o sentimento ou imaginar o sentimento do anjo como sentimento humano. Não, não é igual, tá? Não é igual ao que a gente sente. A força do anjo é algo extraordinário, né? É muito maior do que a força de qualquer homem caído, né? Por mais forte que o homem seja, não se compara à força de um anjo, né? Um só matou 185 mil. Então a diferença da primeiro Éden para o segundo Éden, ou a primeira terra, entre aspas, para a segunda terra, na primeira composição do Éden luciferiano, era Lúcifer que na terra subia a Deus para levar a adoração dos anjos, arcanjos, querubins e serafins até Deus. Era Lúcifer que tinha que subir. No segundo Éden, na composição da recriação do planeta Terra, o Senhor que desce ao jardim do Éden. Essa é uma das maiores iras de Satanás. Quando ele era o governo da terra como Lúcifer, ele tinha que subir até Deus. Quando Deus cria uma outra espécie, refaz o Éden e faz o homem, Deus desce para falar ao homem, porque é matéria, né? E eles eram espírito. E mesmo antes, em Ezequiel, a terra que era o Éden luciferiano foi feita, onde Lúcifer era o governo, ele ia e voltava à presença de Deus. Como seres individuais, pessoais, eles têm algumas características muito interessantes que nós temos que estar atento. A primeira característica a gente pode ver lá no livro do irmão de Jesus, Judas. Epístola de Judas, apóstolo Judas. Judas teve uma experiência com Jesus só depois de ressurreto. Esse Judas é irmão de Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago. Tanto Tiago quanto Judas não eram apóstolos do Cordeiro, não foram um dos 12. Foram irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, tá? Que a palavra no original é nascidos do mesmo ventre. Ventre é materno. Então, na verdade, Epístola de Judas, aqui, vai nos trazer irmão do Senhor Jesus Cristo. É um capítulo único só, mas é um capítulo cheio de revelações. Verso 9 nos diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então olha a inteligência do arcanjo. Arcanjo, uma posição elevada de autoridade, aquele que na verdade é como Deus, arcanjo Miguel, são seres inteligentes, mas ele sabia que a autoridade compete a Deus. Não ousou pronunciar juízo contra o diabo que estava disputando o corpo de Moisés, mas disse: o Senhor te repreenda. Tá? Segunda característica eu vejo em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Então eles têm a consciência de quem eles são, eles sabem quem eles são. Apocalipse 22, 8 e 9, 22, 8 e 9, nós temos aqui: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então eles têm a plena consciência para que servem, o que vieram fazer, até onde podem ir, o que não podem aceitar, né? Por que eles vieram, para fazer o quê? O anjo tem a consciência de quem ele é e quem é Deus, quem era João e ele um conservo de João. Eles não têm emoções como emoções humanas. Você não pode dizer que o anjo entristeceu-se profundamente. Não pode. Não podemos definir se eles têm alma e espírito. Sabemos que eles são seres espirituais. Agora, anjo não é a semelhança e imagem de Deus. Foi o homem que Deus fez a semelhança e a sua imagem. Por isso fica difícil definir a composição química do anjo, porque a formação dele foi outra em outro período. A estrutura do homem, o homem foi feito um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Já o anjo não. Então não se explica na Bíblia a estrutura angelical. Não fala de uma triunidade, uma tricotomia como o homem. Eles nunca são tratados como nações, povos, eles são tratados como legiões, miríades, milhares de milhares e milhões de milhões. Então não sabemos como é a adoração deles, se é em espírito, mas sabemos que a adoração deles é genuína. Tá? Terceira característica, eles têm vontade, eles têm desejo, eles têm livre-arbítrio, e no livre-arbítrio deles eles decidiram preservar o seu principado. 1 Pedro 1,12, 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam bem atentar. Então a gente vê prescrutar ou atentar é sondar, eles estão atentos à mensagem do Evangelho quando pregada, eles estão atentos a esta mensagem do Evangelho quando pregada, analisando, observando, né? Agora, o que eles estão observando, o que eles desejam atentar na pregação do Evangelho, na criação e composição deles, eles não conseguem entender a graça, o perdão e a reconciliação que há através de Cristo Jesus, porque eles foram julgados já por ver, né? Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados que não viram e creram. Então, eles queriam pregar o Evangelho, mas não lhe foi permitido. Então, eles não podem pregar. É o humano que tem que pregar. Deus conta com a igreja. Quando eles se apresentam para Cornélio, eles dizem a Cornélio: vai até, manda buscar na rua direita um homem que vai trazer a mensagem. Eles, na verdade, indicam aonde vai estar Pedro e para trazer Pedro. É interessante, eles não perdem um culto. Para quê? Para aprender, né? Estão atentos. Eles não têm como regenerar, por isso que eles não caem. Sabem que somos em estrutura menores, mas eles respeitam a nossa posição também e eles cuidam dos seres humanos. Eles não podem, nós não podemos dizer que eles têm amor, mas com certeza são bondosos e têm muito cuidado com aqueles que hão de herdar a vida eterna. Não se sabe se tem esse sentimento como sentimento humano, então não podemos afirmar que tenham amor. Não tem um cuidado grande. Não há especificação na palavra de Deus, mas vemos que eles têm um cuidado grande com o homem, né? Justamente porque é a missão deles. E para terminarmos aqui, encerrarmos a nossa aula de hoje, Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, dos principados e potestades nos céus. Lucas capítulo 15, verso 10,
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos. Então eles têm um tipo de sentimento. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Diante dos anjos, a alegria, então eles não são robôs, né? Não são seres sem sentimentos, eles são indivíduos, eles são seres reais, eles ficam alegres, são muito carinhosos e eles têm muito respeito pelas pessoas. E eles vêm a nosso favor e enfrentam, travam batalhas contra o reino das trevas por nós. Né? Então eles têm livre-arbítrio. Apocalipse capítulo 12, verso 4, 12, 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, um terço, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Na visão espiritual, na visão celeste, você sabe que não tem passado, presente e futuro, então João está vendo tudo junto ao mesmo tempo. Judas, verso 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a Bíblia só trata do pecado dos anjos sempre no tempo verbal passado, ou seja, o livre-arbítrio deles já foi usado para escolher que lado que eles queriam ficar e eles mantiveram essa posição. 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 21, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então os anjos são eleitos, são os anjos que não caíram, que permaneceram com Deus. A Bíblia tem essa expressão, os anjos que preservaram são os anjos eleitos. Agora os anjos que caíram perderam seus corpos e se tornaram então os espíritos malignos, os demônios, que decidiram se rebelar e seguir aí a Lúcifer, né? Que é o diabo. Então, na verdade, a gente vai encerrar aqui e amanhã na nossa próxima aula nós vamos estar falando qual autoridade que nós temos sobre os anjos. Sobre os anjos que preservaram seu principado, nenhuma. Né? Mas sobre os demônios, que são os anjos caídos que perderam seus corpos, então eles são ilegais, nós temos autoridade, mas na aula de amanhã eu explico melhor sobre isso. Fique firme, não desanime, não pule nenhuma aula. Se você perdeu alguma aula, volta lá atrás, ouça. As revelações estão na explicação da aula. Né? Com a apostila você faz qualquer prova, mas é necessário você ter a revelação e estudar a verdade da palavra de Deus. Pai de amor, te agradecemos pela riqueza da tua palavra, te agradecemos por tanta informação que ela nos traz e clamamos, capacita-nos, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos graça e visão espiritual, que a porta da palavra seja aberta e assim como a tua palavra mesmo nos garante, Pai, que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa semente na nossa vida para que possamos conhecer a tua verdade e através dessa verdade sermos libertos. Guarda os teus filhos, dá-nos espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor do Senhor, para a tua honra e tua glória, no precioso nome de Jesus. Deus te abençoe, vitória, persevera firme, vale a pena buscar conhecimento e aprender a verdade da palavra. Valeu demais estar com você e até a próxima aula.